Senhor. Amados irmãos, o título que eu coloquei da mensagem é Eu Preciso de Ti. Me lembrou de uma canção, né, muito conhecida, do Diante do Trono. Né? Essa canção marcou muito o início da minha caminhada cristã, principalmente na época quando eu vim para Pernambuco, primeiramente vim para Recife, no ano 2003, né? Ainda Sara pequenininha, e chorei muito, né, ouvindo essa canção. E como a viagem também é longa, né, uma canção longa, né? Aquele pessoal dentro do trono, quando pega uma música, começa a repetir, né? Mas quando você vai em sentido de adoração, é muito bom, né? E na estrada, você vai lá, horas, viajando, a canção dura 15 minutos, né? Aí tem a hora que você vai sozinho, né, nos desafios de criar a família nos caminhos do Senhor, o desafio de estar aqui em Recife, né, com filhos pequenos. E eu sempre coloquei, né, eu ficava, Senhor, eu preciso de quê? De Ti, né? Aí de lá, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de Ti. Essa canção marcou muito, né? Mas também, é claro que nós precisamos do Senhor, mas também nós precisamos um do outro. Eu preciso de Ti, meu irmão. Tem outra canção, também muito conhecida, isso aqui a gente já cantou nessa canção aqui, que é Corpo e Família, né? Corpo e família, né? Assim como uma família, né, unida, é a igreja do Senhor. E esse corpo e família, que é uma canção também muito conhecida, né, de todos nós, e uma parte da sua letra mostra um pouco do que é a igreja e do que é a família. O texto que está no seu boletim, vamos fazer uma reflexão rápida, mas que nós possamos sair daqui com esse desejo, né, de conhecer, de ter o Senhor, que nós precisamos dele, mas também do nosso irmão, né? Corpo e Família diz, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aí diz assim, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Diz, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Tem essa canção, quando eu cantava lá em Natal, né, na Igreja Batista do Natal, sempre tem alguém, claro, né? E tinha um irmão que ele não gostava, que ele disse, mas tem muita falsidade na igreja. Eu disse, conte outra novidade nesse mundo. E lá fora não tem não. Lá é que tem, né? Às vezes, é claro, nós somos homens e mulheres regenerados, somos pecadores. E às vezes acontece mesmo. Né? Acontece problemas, mas o que é que Paulo traz nessa carta? A igreja lá em Corintos era uma igreja rica, era uma igreja cheia de dons, mas uma igreja vivendo uma desunião total. E aí não é igreja. Né? Inclusive, quando o título para o tema, né, desse ano da nossa igreja, o ano do discipulado, tem um versículo, né, que chama a atenção para nós todos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a unidade em amor em Cristo é uma referência demonstrando que ali tem uma igreja. Então, a igreja é esse corpo de Cristo unido, onde cada um tem uma função, cada um é um membro, eles estão ligados, né? E o cabeça é Jesus. Então, Paulo chama a atenção dessa igreja, e esses capítulos 12 até o 14, uns capítulos, eu digo, mais difíceis, né, de Coríntios, mas que também traz algo ainda para nós hoje, como igreja e como família. Né? A igreja como a manifestação de Cristo na terra, como a manifestação do reino de Deus na terra. E também eu posso dizer a mesma coisa para a família, até porque a igreja
ela é uma grande família formada por famílias. E quando a família nuclear, ela não vai bem, a igreja também não vai bem. Por isso que nós temos que estar unidos. Então, a solução, né, vamos dizer assim, para a família viver unida está em Cristo Jesus, primeiramente. E na importância que cada um tem no seu papel como família, como pai, como mãe, como filhos, como está aí no seu boletim, né? Eu coloquei o título, é Família, o nosso maior ministério. Né? Porque não adianta a gente falar de ministério como esse serviço, essa função que nós temos também na igreja, mas o primeiro serviço que nós temos é o cuidado e o amor na nossa família. Aí Paulo, nessa igreja que tinha muitos dons e talentos, mas tinha um dos grandes problemas, né? Tinha egoísmo, orgulho. Então era uma igreja com muitos dons, mas que muitos membros não entendiam a importância de cada um na construção do todo. Então nós temos na igreja esse corpo, né, unido, para que todos entendam que ali há um só propósito, que é glorificar a Deus, né, e proclamar Jesus Cristo. Então só através desse entendimento é que nós possamos, como igreja unida, como família unida, glorificar a Deus. E aí, dentro da importância que tinha os dons dentro da igreja de Coríntios, alguns tinham diversos dons, não vou pregar sobre isso especificamente, mas existiam dons que acabam ganhando, né, palco, vamos dizer assim, destaque, e aí aquelas pessoas que não tinham aquele dom se achavam inferiores, menosprezavam o seu dom e ficavam vislumbrando só aquele dom. Já tinha outros que se achavam que o seu dom, né, estava acima dos demais e achava que não precisava dos demais dons. O dom de línguas, o dom de profecia, como tem lá, o dom de cura, o dom da fé, e aí vai. Então, você pode depois ler no texto de Coríntios 12, e ele está falando disso. E aí Paulo chama a atenção. E ele faz uma comparação da importância, fazendo analogia com o corpo humano. Então, ele vai mostrar para a igreja, e mostra para nós hoje, que cada parte do nosso corpo tem uma importância e uma função. Um dia eu pesquisei para que serve a apendicite. Ou melhor, apêndice. Né? Porque eu fui operado de apendicite em um dia, lá atrás. Eu era jovem, mas tem mais de 30 anos. Né? Amanheci com uma dor insuportável. E aí você vai, na época era posto de saúde, perto da casa, né? E quando você vai ao posto de saúde, dá um soro, um remédio e volta para casa. A dor alivia, daqui a pouco volta de novo. É uma dor terrível, insuportável aqui, né, na cintura. E aí, aquela dor incomodava. E meu pai, aperreado, vai para o hospital, volta e a dor não passa. Na época eu servia no exército. Lá também, da mesma forma, acabou voltando. E aí meu pai não tinha plano de saúde, né? Pagou um médico particular, que era muito conhecido. E aí, quando chegou lá nesse médico, ele, ouvindo, né, meu pai e as minhas dores, ele mandou deitar na cama e apertou. Lembra, Ana, da história? Aí tu aprende com experiência. Aí ele apertou, aí eu, ai! Aí segurou. Aí disse, eu vou soltar. Vai doer mais ou menos? Aí me diz. Aí quando ele soltou, doeu mais. Eu digo, doeu mais. Apendicite. Olha, pense numa consulta rápida, não deu um minuto. Pense num dinheiro fácil, né, do médico. Mas é o quê? É o médico, ele estudou para isso. E aí depois eu disse, apendicite, apêndice. Nunca tinha ouvido falar. Vai, faz a cirurgia, tira. Na época a gente perguntou ao médico para que serve o apêndice. Ele disse, para operar. Eu digo, pense numa função. Não é possível, né? Deus não coloca nada no corpo que não tem uma função. E, por incrível que pareça, até aquela época, os médicos não tinham realmente descoberto. Aí foi um pesquisador, depois disso, não faz muito tempo não, faz uns 20 anos, que descobriu que o apêndice tinha uma função no corpo humano. Agora, não me pergunte que eu não lembro o que é, só sei que tem. Mas quem já foi operado de apêndice aqui? Apendicite. Aí. Inclusive, o diagnóstico, teve um doutor que visitou Ana estava com as dores lá na cama, esse doutor visitou ela e deu o diagnóstico. É apêndice.
foi o doutor Adair. Eu cheguei lá na casa dela, fazer uma visita ao casal, né, Aristeu e Ana, e ela com dores lá, reclamando, e eu disse, como é essa dor? E aí ela falando, eu achei parecida, né? Com o meu caso, eu disse, eu acho que é apêndice. E dito e feito, na mesma noite, ela se operou. Mas nem tudo que você dor aqui é apendicite, né? Então, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que independente da função, independente do tipo de órgão, de membro no nosso corpo, ele tem uma função. Quem é destro, né, na hora que vai comer, né, se tiver com um problema na mão, fica aquela dificuldade de comer com a esquerda. Aí você não dá nem muito valor à esquerda. Agora, vá comer só com a direita. Nosso irmão Samuel está aqui, com a mão enfaixada, e já vi que a dificuldade de você comer só com o garfo. Se for para cortar a carne, tem a mão de Márcia. Olha aí. Para que serviu o outro membro? Mas nessa ilustração, irmãos, que eu estou fazendo, o apóstolo Paulo chega assim. É um versículo o versículo 21, eu não vou ler o texto, os irmãos já conhecem, 1 Coríntios 12, ele diz assim, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Na igreja do Senhor, assim como a família, não existe função mais inferior, não. Cada um faz parte do corpo. Mas o que acontecia lá em Coríntios? E às vezes o que acontece nas igrejas? Todo mundo quer destaque. Então se procura naquela época, falar em línguas era o dom. Isso foi um dos problemas, né? Qualquer coincidência, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então lá a igreja todo mundo queria falar em línguas. Só que acontecia um problema terrível na igreja de Coríntios. Muita gente falando em línguas de todos os tipos, ninguém entendia nada. Então, que função tem isso? Se não tinha quem interpretasse. E aí Paulo vai lá e coloca ordem nisso. E aí ele diz assim, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Aí ele bota, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, a primeira coisa na igreja que nós precisamos é ser batizados no Espírito. E ser batizado no Espírito é receber o Espírito Santo quando nós nos convertemos. As manifestações que aconteceram lá em Atos dos Apóstolos visa apenas a indicar que agora o Espírito vem sobre toda a carne. Não mais era sobre os judeus a salvação. Tinha uma função missionária. O falar em línguas ali traz a manifestação disso, que agora o Espírito Santo, que o reino de Deus não estava mais restrito a Jerusalém. Lembra o que o Senhor Jesus diz? Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, a manifestação do Espírito ali, sobre todas as passagens que você vai ver em Atos, é se transpor além da Judéia. É tanto que você não vai ver nada falando sobre uma indicação de que aquele que recebe o Espírito Santo, basicamente precisa falar em língua. Você não vai ver nisso em nenhum outro texto, a não ser em Atos, como um propósito missionário. E aqui ele fala que nós, todos aqueles que são convertidos, recebem esse mesmo Espírito, indicando, claro, como se fosse um derramar da água ou se submergir, como é o batismo da nossa igreja, né? Por imersão. Então ali você tem esse símbolo, onde você está ali morto para o mundo, então você vai depender agora totalmente do Espírito Santo. E aqui, isso é que nos une, isso é que nos faz igreja. Só que ele diz, ele continua a dizer, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Não menospreze o dom que Deus lhe deu. Benilda chamou a atenção da irmã que estava aqui, né, com o dom de Libras.
Vejam só, algo que era inimaginável na época da igreja, não existia. Então, as pessoas que não tinham essa capacidade de ouvir eram colocadas às margens da sociedade, como aqueles cegos de nascença, como os cegos, como os aleijados, como os que se fossem pessoas amaldiçoadas. Mas não, são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou um propósito para esse ministério de Libras, para o ministério que trouxe a inclusão de muitas pessoas que viviam à margem da sociedade. Isso é o reino de Deus, isso é a igreja, isso é essa família. O pé não pode dizer, porque não sou mão, não sou do corpo. Você tem uma função. Quer saber a importância do pé? Pergunte ao pastor Luiz, que agora ele sofre, mas mesmo está sorrindo para a glória de Deus. Fomos juntos essa semana levar a palavra ali à Câmara Municipal. Não foi isso, pastor? E lá colocamos dizendo, só é salvo se aceitar a Jesus para o prefeito, para o ex-prefeito, deputado, vereador, que todo mundo que estava lá. Pode ser a autoridade que for, mas Jesus é o Rei dos Reis. Estava lá, com dificuldade, ele sabe o que é a falta de um pé. Mas você, porque é um membro, algo que você pode dizer, eu não sei falar. Moisés também não, Jeremias também não. Vê quem eram eles. Vê quem foram esses homens de Deus. Então não menospreze o dom que Deus lhe deu. Use ele para a glória dele, em nome de Jesus. Você tem uma função. Aí ele diz assim, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Imagina a igreja com aquele olhão, bem grande. Os olhos do pastor Adaí. Tem um irmão aqui, não vou dizer o nome dele, que ele diz, pastor, você tem cada lapa de olho, merece oração. Merece oração, hein? Imagina a igreja batista aqui, isso é um grande olho, aquele olhão bem grande, aquela pestana batendo. É coisa, desculpe aí, por mais bonito que fosse esse olho, né? Não daria certo. Aí ele diz assim, se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Quer dizer, veja que cada parte do nosso corpo, cada membro, é colocado aqui para a glória dele, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Aqui é importante, ele está dizendo o seguinte, que o dom que Deus lhe deu, ele deu, quem Deus foi? Deus. Ele manifesta esse dom. John Wesley, né? O fundador do metodismo, importância na história cristã, ele, o irmão dele, Charles Wesley, compôs diversos hinos, mas você sabe quem é a pessoa mais importante? Foi a mãe dele, Susana, que criou os filhos na presença do Senhor. E todos os dias, Susana Wesley fazia culto doméstico. Ensinava, no mínimo, 1 a 2 horas de Bíblia para os filhos. Que inveja, né, irmão? Que mulher. Veja que função dela. De outros, né, que são os nomes, mas por trás teve alguém que convidou. Ou seja, não menospreze o dom que Deus lhe deu. E aí o texto continua. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos, aí vem também outro ponto. Nós não podemos desprezar, depreciar nós mesmos, achando que o nosso dom, que nós não servimos, não temos utilidade, mas também não menosprezar o dom dos outros. Não depreciar os outros, porque não tem um dom. Então, digo sempre aqui, todos nós temos uma função na nossa igreja importante. Quer saber a importância do zelador? Quando você chega no banheiro, já sabe. É daquele jeito. Aí você vai reclamar dele. Agora, quando está limpo, cheiroso, elogie, né? Obrigado. Não é só na hora que... Então, mas veja a importância que tem um zelador.
aquele que organiza. Quantas pessoas aqui, antes de você chegar nessa igreja, já está aqui ensaiando, cuidando do som, dos detalhes, o menino da mídia, louvado seja, né? Menino da mídia, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, viu? Não são esquecidos, fica ali nos bastidores. Ou seja, cada um tem uma função. Nem menospreze o dom que Deus lhe deu e nem menospreze o dom das outras pessoas. Aqui, na igreja do Senhor, todos são servos. Infelizmente, faz parte ainda da natureza caída humana de querer palco normal, né? De pessoas que gostam. Já chegou aqui gente da igreja, pastor, quero me fazer parte dessa igreja, estou com saudade de tocar. Eu fiquei olhando, irmão, eu pensei que você estava com saudade de Jesus, né, da comunhão, do compartilhar. Eu digo, já foi com um propósito errado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando a gente, um dos cantores mais conhecidos, não só aqui no Brasil, como no mundo, Fernandinho, um batista, que ele, quando foi para a Bahia com seus pais, mudança de igreja, e aí ele sempre fez parte do louvor, tem sempre aquela voz forte. Um dia terminou o louvor, não sei se eu já contei essa história, mas está lá no YouTube também. Terminou o louvor, um diácono chegou para ele. Não foi diaconisa não, foi diácono. E diácono é assim mesmo. Já fui diácono, chama a atenção. Mas louvado seja Deus pelo diácono, amém? Também tem sua função. Chegou para Fernandinho, você canta muito mal. Você canta muito alto. Horrível, mesmo assim. Foi um choque tão grande para ele. Mas em nenhum momento ele confrontou. Ele disse que orou. E ele começou a buscar Deus em oração. Começou a entender o que era o seu chamado. Ele era um servo, ele era um discípulo, antes mesmo de ser um cantor, ou um levita, ou fazer parte do louvor. E aí ele começou a buscar isso em outra inspiração, em outros cantores, como Asaf Borba, como outros. Em vez dele criticar, né, ele absorveu aquilo, e aí Deus o inspirou a fazer um CD, Faz Chover. Já ouviu falar nessa canção? É a primeira dele, o primeiro CD dele. E aí ele ora, coloca com propósito, pastor, grava. Ele, naquela época era CD, né? Tira 1000 cópias e tem um plano para vender em 1 ano as 1000 cópias. E aí ele faz o lançamento do culto. No final do culto ele vai lá para vender o CD deles. Quem era o primeiro a estar na fila para comprar o CD? O diácono. É assim que Deus faz. E ele que tinha programado vender o CD em 1 ano, em 4 domingos ele vendeu todos os CDs. Essa música estourou. Naquela época, ele tinha um sonho de comprar um carro. E era tanto dinheiro, ele disse que começou a cair na conta dele, e ele disse assim, eu vou comprar um carro. Mas antes de ele comprar um carro, ele foi pregar o conselho com um irmão que era gerente do Banco do Brasil. Veja só. O irmão disse, não é hora de você comprar um carro. Você tem que juntar dinheiro. Quando for hora, aí o irmão começou a administrar. Veja que é sabedoria. Como ele não tinha costume com dinheiro, procurou o quê? Um irmão. Isso é a igreja do Senhor. Ele poderia dizer, não, agora é comigo. Eu sou a estrela, a brilhante estrela da manhã. Né? Não, ele diz assim, desde a repreensão do diácono, desde que ele começou, ele foi o quê? Os membros da igreja, ele foi entendendo cada um o seu papel, e aí o resto da história você já conhece, quem é Fernandinho. Se botar aqui Fernandinho aqui em Vitória de Santo Antão, vai evangélico, católico, vai todo mundo, é conhecido. E a manifestação do Senhor se faz ali presente. Não menospreze o dom. Nós temos uma função. E quando o corpo não funciona normal, quando a família ou a igreja não funciona, ela paralisa. Ou ela funciona mal. Mas antes, quero ler, para concluir, um texto para você que não faz parte desse corpo. Nessa canção, Preciso de Ti, nós precisamos primeiro do Senhor, mas também precisamos um dos outros. O Salmo 84, que também é uma canção linda de João Alexandre, diz, quão amáveis são
os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhi os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então, nós precisamos do Senhor, como igreja primeiramente, mas também nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Um pastor, ele ele é apenas um servo, né, com uma função dentro desse corpo. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é líder também, mas eu preciso de você. Tem um judeu, um filósofo, Martin Buber, e ele diz que é no outro, né? É no outro que nós temos uma relação verdadeira. Então, a relação da igreja, ela é uma relação de experiências humanas das mais profundas, onde nós temos amor, amizade, espiritualidade e fé. Você não encontra algo semelhante em nenhum lugar, a não ser na igreja do Senhor. É a igreja do Senhor que é unida por pessoas simples, como foi aqueles pescadores. Ninguém apostaria em 12 homens da Galileia transformar o mundo, mas porque eles entenderam o seu papel e o seu chamado e a importância desse ministério. E hoje, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, é a maior instituição na face da terra. E Jesus Cristo é o nome mais lembrado e falado em todo o mundo para a glória dele. Mas ainda temos muito a fazer. Então chegue e diga para o seu irmão: eu preciso de ti. Pode dizer aí, seu irmão do seu lado. E sem nós sozinhos não somos ninguém. E vou orar. A palavra do Senhor, quando Deus nos criou, ou melhor, quando Deus criou o primeiro homem, ele disse algo que se repete até hoje. Não é bom que o homem... E vocês sabem qual é quando acontece num principal estágio da depressão. Quando a depressão ela está no seu maior estágio, é quando as pessoas estão o quê? Sozinhas. E muitas vezes ela volta como se fosse um movimento para o próprio ventre, né? Aquele movimento que se curva. Tão terrível, né? Ela não consegue ter mais convivência. Não deixe chegar a um momento desse. Não queira viver só. Por mais difícil que o pastor seja, eu preciso de você. Imagina na família. Diga para sua esposa, para os seus filhos, o que seria da família. Muitas famílias têm muitos dons e pouca unidade. E no final é terrível quando nós vemos filhos, ou melhor, pais, que ficam sós, porque os filhos não honraram a ele. Eu falei aqui ontem e falo hoje. O filho honra pai e mãe quando ele tem um privilégio e no fim da vida ele cuidar do seu pai e da sua mãe. Citei ontem pastor Baruch, lá de Carpina, conversando com ele, agora recentemente, algo que me chamou a atenção. Ele tem 5 filhas. E ele, aquele homem que é um ícone para os batistas aqui, disse que as filhas se revezam. E de segunda a sexta, porque fim de semana normalmente se está, né? Mas de segunda a sexta, uma das filhas passa o dia com ele. Ele nunca passa um dia só. Isso é honrar pai e mãe. É você fazer pelo seu pai e sua mãe aquilo que eles fizeram por você. E como corpo e como família, nós precisamos estar juntos. Se há algo que precisa ser
colocado na família é o perdão. E muitas vezes é isso que nos tem separado.